Vamos orar agradecendo ao Senhor mais uma vez pelas ofertas, pelos dízimos e também orando pela palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Ó Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na casa do Senhor. Pelo dízimo, pelas ofertas, pela contribuição que vão entrar nesta noite aqui na casa do Senhor. Obrigado por cada um, Senhor Deus, que tem disponibilidade, liberalidade no coração para estar contribuindo, Pai, com alegria no coração na obra do Senhor. E que nós possamos ser sempre terra fértil, para que cada oferta seja semente caindo em boa terra para se produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Nós te agradecemos pelo teu bem, pelo teu favor. No poderoso nome de Jesus, nos guia toda a verdade nesta noite, através da palavra que o Senhor colocou no nosso coração, para sermos instrumentos para abençoar as vidas que aqui estão e aquelas que vão nos assistir através do canal. E todos os pedidos de oração que já estão sendo colocados no canal. Nós sabemos que o Senhor, segundo a sua misericórdia, há de responder a cada um, de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós começarmos aqui na palavra, lembrando a você que o pastor Renê e a irmã Jaísa ainda estão lá se recuperando de uma gripe. E a irmã Jaísa, mandei uma mensagem para ela hoje, ela me respondeu que eles já estão melhor, mas acharam por bem, devido à mudança de tempo, ficarem hoje ainda de repouso e certamente no próximo domingo, permitindo Deus, estarão conosco aqui na Santa Ceia do Senhor. Então, preferiram ficar lá, acabando de se recuperar aí, por causa da gripe que tiveram aí nesses dias. Então, sendo assim, vocês não vão ver eles aí hoje, provavelmente no próximo domingo, permitindo Deus. Então, vamos nós aqui darmos inícios aqui. Queria que você abrisse sua Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias. E aí, dentro desse capítulo, tirei esse tema aqui, que são os conselhos práticos para uma vida feliz. Conselhos práticos para uma vida feliz. E aí você vai perguntar, pastor Jorge, o senhor vai dar conselhos para nós termos uma vida feliz? Eu não. Jeremias que vai dar conselhos, tá? Não sou eu, não. Simplesmente vou pegar o profeta Jeremias que falou aqui e vou transferir para você aqui desse texto, tirar desse texto 7 conselhos que o profeta nos dá para termos uma vida feliz e assim vivermos uma vida plena na vontade do Senhor. Então, conselhos práticos para uma vida feliz, baseado no texto do profeta Jeremias, no capítulo 29. E, para você ter uma ideia, capítulo 29, versículo 4, diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E interessante você observar aí que o texto diz ali, a todos os exilados que eu quem? O Senhor. Eu, o Senhor, deportei de Jerusalém para a terra que eu escolhi, para a terra que eu santifiquei, para a terra que eu dei por herança aos filhos de Israel, aos descendentes de Abraão, eu estou deportando dessa terra abençoada para uma terra estrangeira. Então aqui o Senhor já declara que Ele está no controle dessa situação. É Ele que está enviando. Ele está dizendo, não foram os babilônicos que chegaram aqui, levaram todo mundo cativo, destruíram a cidade. Eu, o Senhor, permiti esse mal. Então, para nós entendermos que muitas das vezes o mal que abate sobre nossas vidas é permissão de Deus para nos ensinar algo que Ele quer. O Senhor deixa claro isso aqui através do texto de Jeremias. Porque o profeta podia falar, isso está acontecendo, porque eles chegaram aqui, invadiram a cidade, saquearam a cidade. Mas o Senhor fala através do profeta que o Senhor deportou o seu povo para uma terra estrangeira. Então isso é importante para nós entendermos. Então ele fala aqui, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então quando aconteceu isso, o Senhor vinha avisando continuamente do povo que isso iria acontecer. Ninguém foi pego de surpresa. Ninguém poderia chegar neste momento e dizer, eu não sabia que isso ia acontecer. Durante muitos anos o Senhor veio avisando através dos seus profetas
que isso iria acontecer. Para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui do ano 610, 615 mais ou menos, do começo da deportação. Jeremias escreveu isso aqui no ano 600, 500 e pouco. O povo já estava exilado, parte dele já estava exilado quando Jeremias escreveu isso aqui. Então nós estamos falando do ano 500 e pouco, mas a primeira deportação aconteceu no ano, por volta do ano 611 a.C. Jeremias deve estar escrevendo isso aqui 10, 12 anos depois da primeira deportação. Jeremias escreve essa carta. Mas para você ter uma ideia, por volta do ano 900 e pouco, no reinado de Salomão, quando Salomão se desviou e pecou contra o Senhor já usou profetas dizendo que isso iria acontecer. São mais de 300 anos que Deus vinha avisando o povo através dos profetas que isso iria acontecer. Então ninguém podia falar, cara, eu não sabia que isso ia acontecer, eu não sabia que este mal ia vir sobre nós. O Senhor continuamente usava os profetas para alertar o povo de que o dia mau iria chegar, como consequência do desvio de conduta do povo, como consequência do pecado do povo, como condição do afastamento do povo do Senhor. E o Senhor vinha alertando, mas o coração duro do povo, dos sacerdotes, dos reis, dos príncipes do povo, pela sua falta de visão, pela sua falta de entendimento, pela sua rebeldia, de não dar ouvido à voz do Senhor que usava os profetas para falar com o povo. O povo vai então assim pagar pela sua desobediência. Mais de 300 anos o Senhor avisando, mas ninguém quis dar ouvidos. Então nós vemos aqui que quando o Senhor fala que eu deportei, ele não fez isso da noite para o dia. Não foi por acaso que o dia mau chegou. Havia avisos de que isso iria acontecer. Isso quase aconteceu na época do rei Manassés. O rei Manassés, devido a tantos pecados que ele cometeu, o pior rei que Israel teve. Ele foi deportado para uma terra estrangeira. Mas lá, na Síria, na terra dos Medos, ele se arrependeu. E o Senhor o trouxe de volta e o recolocou no seu trono. Mas o Senhor falou, ó, anda na linha, ser fiel, como o meu filho Davi foi fiel. E aí o mal não virá. Chegou na época do reinado de Josias, quase aconteceu. Mas Josias também se humilhou diante do Senhor. E aí o Senhor fala através da profetisa Uda para Josias dizendo o seguinte, olha só, avisa para o rei que ele não vai ver esse mal, porque ele decidiu se arrepender diante de mim. Então, quando há arrependimento, quando há quebrantamento diante do Senhor, é um impedimento que o dia mau chegue. Mas os filhos de Josias e os seus descendentes aqui são quem vai começar a reinar na época de Jeremias, Jeocás, Eliaquim, que depois virou Jeoaquim, e Zedequias, são os três filhos de Josias. Eles se desviam do Senhor. Eles tapam os ouvidos para a palavra dos profetas que insistem em avisar do mal que viria, mas eles não querem ouvir. O seu coração estão fechados. E aí o dia mau chega. E aí quando o dia mau chega, o rei Nabucodonosor começa a transferir o povo de Jerusalém para a Babilônia. E aí primeiramente ele vem por volta do ano 611 mais ou menos e transfere parte da nobreza. Tanto da nobreza quanto da realeza. Qual a diferença de nobreza para realeza, pastor? Realeza é todos aqueles que estão ligados diretamente à família do rei. Esses fazem parte da realeza. E todos aqueles que fazem parte da família dos nobres são nobreza, né? Então eles transferem tanto da realeza quanto da nobreza. E entre transferidos da nobreza vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que vão se tornar, né, lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar. Então eles são transportados para a Babilônia. E aí vão trabalhar como escravo. Era uma prática muito comum na época se fazer isso. E eles fazem 3 inserções em Jerusalém, até que na terceira definitivamente. Eles derrubam os muros de Jerusalém, saqueiam o templo e queimam o templo
e destruindo o templo de Jerusalém, aonde era o centro da adoração de Israel. Então o Senhor fala através do profeta Jeremias. O profeta Jeremias fica em Jerusalém, ele não vai cativo. Quando Nabucodonosor oferece para ele ir para a Babilônia, não como prisioneiro, mas sim como hóspede na Babilônia, ele se recusa a ir. E depois ele acaba sendo levado à força para o Egito, onde o profeta Jeremias morre. Mas ele aqui ainda está em Jerusalém, e ele envia essa carta ao povo que está na Babilônia, porque o povo estava acreditando em várias histórias contadas ao povo na época. E aí o profeta manda uma carta para o povo, porque o povo estava numa terra estranha e todo mundo estava revoltado. Achando que o Senhor esqueceu de nós, o Senhor não quer mais nada conosco, então vamos viver aqui do jeito que a gente quer, vamos se rebelar contra esse governo que está aí, vamos ficar aqui, mas não vamos fazer nada, vamos agir do jeito que a gente quiser. Não, o profeta Jeremias manda uma carta. Vocês precisam respeitar a autoridade que está aí. Porque o Senhor determinou todas as coisas. Então o dia mal chega, chega, mas com permissão do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Nada está fora do controle do Senhor. Nada acontece fora a permissão do Senhor. Por mais estranho que pareça, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, quando ele escreve aí, ele dá 7 conselhos ao povo, para que mesmo no cativeiro, mesmo no exílio, mesmo no momento difícil, mesmo na terra da aflição, na dificuldade, eles possam ter uma vida feliz. Então, os 7 conselhos começam aí a partir do versículo 5. A partir do versículo 5, ele fala para o povo: construam casas, morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Primeiro conselho que ele dá: continuem trabalhando, produzindo e desfrutando do seu esforço. É isso que ele fala aí. O que ele fala? Construam casas e morem nela. Construir casa dá trabalho? Dá. Mas quando você passa a morar dentro da casa, dá o quê? Resultado. Você está usufruindo do seu trabalho. Plantar os pomares dá trabalho? Mas quando você vai lá, colhe o fruto e come, dá prazer. Você está usufruindo do seu esforço. Então a primeira coisa que ele fala: trabalha, mas também desfrute do seu trabalho. Aí tem uns doidos que querem trabalhar o ano inteiro, trabalhar anos seguidos. Ah, não tenho tempo para tirar férias, não. Não tenho tempo para tirar folga. Não tenho tempo. Aí daqui a pouco vai tirar uma folga lá no hospital, em cima da cama. Desfrute do seu esforço. Desfrute do seu trabalho. Você trabalhou? Você se esforçou? Desfrute. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para isso não. Como eu falei, se você não tiver tempo por bem, pode ser que você tire um tempo por mal. Então desfrute do seu esforço, desfrute do seu trabalho. Dê valor ao que você faz, ao que você ganha. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, eu vou ficar endividado. De um jeito ou de outro, você acaba ficando endividado. Se você for passear, você fica endividado. Se você não for passear, você fica endividado. Então fica endividado e vai passear pelo menos. Usufrua do resultado do seu esforço. Então ele fala para o povo: construam casas e morem nelas. E plantem pomares, mas coma do seu fruto. Usufrua daquilo que você faz, daquilo que você comprou. Aí tem gente que compra um montão de coisa para casa, mas não usa nunca. Para que comprou? Usa as coisas que você comprou. Não, no dia que eu receber uma visita eu vou usar. Rapaz, use as coisas que você compra. Compra roupa para não usar. Ah, no dia que eu for numa festa eu vou usar. Mas nunca vai numa festa, usa a roupa. Usa, desfrute daquilo que você tem, daquilo que você usa, daquilo que você compra. Você precisa desfrutar do resultado do seu esforço, do seu trabalho. Então ele está orientando o povo. Isso serve para nós o tempo todo. Não era só para eles, isso é para nós também hoje. Então a primeira coisa aí: trabalhe, produza, mas desfrute do seu esforço. Não esqueça disso. Segunda coisa está no versículo 6. Ele diz assim: case-se,
tenham filhos e filhas. Escolham esposa para os seus filhos, para os filhos de vocês. Deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumente o número e não diminuam aí na Babilônia. Segunda coisa que o profeta fala para o povo: mantenha seus relacionamentos familiares e sociais. É isso que ele está falando aí. Primeiro, pastor, mas eu não entendi. Familiares, tudo bem, que ele fala ali, né? Para casar os filhos, tudo bem. Mas e social? Gente, casamento é o quê? É uma festa. Tanto familiar quanto social, você precisa continuar. Ah, mas está muito difícil, é o quê? Mas como eu falei, se você não usufruir do resultado do seu trabalho, de que vale o esforço? Você tem que usufruir de alguma coisa. Você tem que desfrutar. Porque se você só trabalha, você só esforça, chega uma hora que o seu corpo não aguenta. O seu corpo precisa sentir prazer para ele poder produzir mais. Se ele só se esforça, mas não tem um resultado favorável, a sua mente começa a te sabotar. Isso é um princípio natural do cérebro. O cérebro precisa de recompensa. Quando eu não recompenso a mim mesmo pelo esforço que eu faço, o meu corpo começa a reclamar. Começa a vir dores. Porque o corpo ele busca estado de repouso. Já viu quando você quer fazer exercício, você começa a caminhar? Você está parado há muito tempo, você começa a caminhar, você começa a fazer uma atividade física, você vai para a academia. Primeira coisa que acontece é o quê? Dores. Não é isso? Sabe por que dói? Aí alguém vai dizer assim, não, porque o nervo está acostumado, está atrofiado, não está... Não. É o cérebro que vai dizer para você, olha só, para. Não vai não. Fique em casa, fica dormindo. É melhor do que você fazer esforço. É o cérebro que vai te sabotar. Porque o cérebro busca o estado de repouso. O estado de não fazer nada. Então, qualquer esforço que você faz, ele vai reclamar para você continuar no estado de repouso. É assim que funciona. Então, você precisa buscar usufruir de todas as coisas, dos seus relacionamentos, das pessoas que você convive. Você precisa viver. Você precisa combinar com as pessoas, conversar com as pessoas, se reunir com as pessoas. Por isso que a gente tem grupo de vida, por isso que a gente tem grupo de vida em crescimento aqui na igreja. Você precisa se relacionar, você precisa interagir com as pessoas. Porque isso faz parte do nosso desenvolvimento, nós somos seres sociais. Então o profeta está dizendo, olha só, mantenha o crescimento. Família, amigos, pessoas à sua volta, festejem, comemorem, celebrem. Porque isso faz parte do desenvolvimento do ser. Então, se você quer ter uma vida feliz, você precisa trabalhar e desfrutar do seu trabalho. E você precisa se reunir com as pessoas, você precisa estar junto com as pessoas, você precisa estar comemorando, celebrando, se reunindo. Isso é importante para nós. Terceira coisa que ele fala aí, versículo 7, procurem a paz da cidade para onde os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. O profeta fala aí para o povo, busquem a paz e orem ao Senhor, pois a sua paz é resultado da paz de Deus que excede todo entendimento. A paz que nós sentimos, como já diz aquela canção, não é porque tudo nos vai bem. A paz que nós sentimos em nossa alma é porque nós amamos a Deus. A paz nossa não depende do estado aí fora. Não depende da situação aí fora. A nossa paz depende da nossa relação com Deus. Porque tudo pode estar turbulento ao nosso redor. Mas nós sentimos paz porque nós estamos ligados ao Senhor. O que determina não é a situação aparente. O que determina a paz é o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses. Capítulo 4, 7, eu coloquei aí. Filipenses 4, 7. Ele diz que o Deus de paz, né? Olha lá. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Coração e mente, vontade, desejo, isso será guardado aonde? Em Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa paz não depende
do aparente momento que vivemos. A nossa paz depende do Senhor. Então ele fala, olha só, orem pela paz da cidade, porque havendo paz na cidade, vós tereis paz. Havendo guerras, vocês serão os primeiros prejudicados. Era assim que funcionava. O povo que era cativo dentro de um país estrangeiro, se alguém invadisse, os primeiros a morrer eram quem? Os estrangeiros que estavam dentro da cidade, porque esses estrangeiros podiam se revoltar depois. Então eles eram os primeiros a serem mortos. Vai deixar cobra dentro da sua casa? Não. Enquanto a cobra está lá, quieta, não tem ninguém tentando invadir por fora, você deixa lá, mas se ela for tocada, ela vai reagir. Então era assim que acontecia. Então precisava procurar a paz, mas não é uma paz qualquer, é a paz que excede todo entendimento. Então quando o povo faz isso, segue a orientação, é o motivo de nós nos alegrarmos. Porque essa paz que vem do Senhor, ela nos dá tranquilidade mesmo no momento difícil, mesmo no momento da aflição, mesmo no momento de guerra. No momento mais terrível da nossa vida, quando nós buscamos a paz do Senhor, o Senhor traz essa paz no nosso coração. E aí as pessoas olham para nós e falam, como é que ele consegue viver assim? Como é que ele consegue andar neste momento? Como é que ele consegue desfrutar da vida neste momento? Tudo está caindo ao redor dele, mas ele consegue ter paz, porque essa paz não depende da gente, não depende de nós. Essa paz vem do Senhor. Então é isso que precisamos, e era isso que o profeta estava orientando o povo. Então busque a paz, porque havendo paz na cidade, vós tereis paz. Amém? E aí a quarta coisa, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8 e versículo 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvido aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O profeta Jeremias tinha falado para o povo, vocês vão passar 70 anos no cativeiro. Pela desobediência ao Senhor, passarão 70 anos fora da terra. Uma das causas disso aqui, o Senhor determinou a Moisés que, quando o povo adentrasse a terra de Canaã, a cada 6 anos a terra iria produzir. No 7º ano, a terra iria descansar. Era o ano sabático. A cada 7 anos a terra teria descanso. Isso acontece até hoje, só que hoje existe um manejo que se chama. O cara produz soja há 6 anos e no 7º ano ele produz uma outra cultura. Ele não produz soja 7 anos seguidos, porque ele sabe que ele se produzir soja 7 anos seguidos, a soja naquele período não vai dar. Ou vai dar com má qualidade. Então, no lugar da soja, no 7º ano ele produz milho, por exemplo, produz qualquer outra cultura. E mesmo se ele produzir a soja não vai ter uma qualidade inferior. Ele sabe disso. É assim que procede a terra. Até hoje. É um princípio da agricultura. E o povo nunca respeitou essa lei. Eles nunca guardaram o ano sabático do Senhor. E aí, uma das causas do povo passar 70 anos era em detrimento de nunca guardarem o ano sabático do Senhor. Por isso que o ano era redondo, multiplicado por 7. Os 70 anos simbolizavam isso também, além dos pecados, da idolatria, da rebelião contra o Senhor. Então esse era um dos motivos. E aí, os sonhadores, os profetas que estavam lá no meio do povo, estavam dizendo para ele, não, isso aqui daqui a pouco acaba, daqui a pouco o Senhor nos perdoa e a gente volta. Mas já havia uma determinação do Senhor, já havia uma causa, já havia um motivo. Mas o povo preferia ouvir o quê? O cara que diz que você vai passar 70 anos fora da tua terra, ou o cara que diz que em 2 anos você volta? Eu vi o cara que profetiza falsamente. O que você quer ouvir? Né? O que o povo quer ouvir? Vem para cá que você vai ficar rico, vem para cá que você vai ficar cheio de dinheiro. Ou a palavra que diz, se arrependam, volte-se para o Senhor. Larga o pecado, abandona o pecado. Vamos viver em santidade.
Qual mensagem que faz mais sucesso? Qual mensagem que mais bomba lá no YouTube? Essa que eu estou falando aqui de se arrepender, se voltar para o Senhor, largar o pecado, viver em santidade? Ou aqui vai ficar todo mundo rico? Você vai ter carro, você vai ter casa na praia. Essa que vai vender, gente. Então era isso. As mensagens que os camaradas falavam eram mensagens de engano. O Senhor falou, eu não mandei ninguém. Tem um juízo, tem um porquê, tem um propósito nisso tudo. Então, olha só, a quarta coisa aí para a gente ser feliz é cuidado com quem você está ouvindo. Mesmo que fale em nome do Senhor, mesmo que fale em nome de Deus, mesmo que diga que o Senhor está falando, cuidado com quem você está ouvindo. Porque nem todos aqueles que falam em nome do Senhor estão falando definitivamente aquilo que o Senhor falou. O Senhor tem princípios. Ele fala através de princípios, ele fala através da palavra. Ele não fala de acordo com o que a gente quer. Porque de acordo com o que eu quero, poxa, que bom. Se eu fosse falar do jeito que eu quero, você vai ter um carro novo, o Senhor vai te abençoar, vai te dar uma casa não sei aonde. O Senhor vai te dar uma casa com piscina e me convida para ir lá também. Assim. Mas não é assim. O Senhor tem princípios. O Senhor fala de acordo com o que Ele já falou através das palavras, através dos profetas, dos apóstolos, dos salmistas aqui na palavra. Então Ele está dizendo, cuidado com quem vocês estão ouvindo. Não vão atrás da cabeça desses caras. Eles estão falando enganosamente. O Senhor não os enviou. Então tenha cuidado. Prove a profecia. Aquilo que falou está de acordo com a palavra? Não foge da palavra, então foge dessa conversa. Então nós precisamos ter parâmetros. Mas para mim conhecer se é verdade ou não, preciso conhecer a palavra. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não sei se o profeta que ele está falando é verdade ou mentira. Eu não tenho como saber. Por isso eu preciso conhecer a palavra. Amém? Quinta coisa que nós precisamos entender aí, conselhos práticos para ter uma vida feliz. Quinta coisa. Todas as coisas nessa terra têm um propósito maior que os nossos particulares. Tem um propósito maior que os nossos, porque ele diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, trazendo de volta a Jerusalém. Tinha um prazo determinado. Por isso que ele diz, não acredita nesses caras não. Eu já determinei os 70 anos. Já disse por que determinei os 70 anos. Eu já disse a causa que eu determinei os 70 anos. Vocês não guardaram os meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas leis, os meus decretos. Vocês quebraram o acordo, vocês quebraram a aliança. Então tem uma punição. O Senhor falou, ninguém está sendo pego de surpresa. Então ele diz assim, o meu propósito é maior do que o de vocês. Nos 70 anos, se cumprindo isso, aí sim, eu atenderei e vos trarei de volta. E aí, cumprindo 70 anos, o Senhor leva o povo de volta para Jerusalém. Então, o quinto conselho que Jeremias dá é entender que o propósito de Deus é maior do que o nosso. A gente só entende aquilo que a gente vê, tudo aquilo que é aparente, mas a gente não sabe o que está oculto por trás de cada situação que nós vivemos. Sexto conselho que Jeremias dá: os pensamentos de Deus sempre são de esperança para nós, mesmo que não concordemos com eles. Os pensamentos de Deus sempre são de esperança para nós, mesmo que não concordemos com ele. Que ele diz assim, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar-lhes um futuro e uma esperança. Ninguém estava entendendo nada. Estamos longe de casa, longe da nossa terra, terra essa que o Senhor prometeu sob juramento nos dar. Através dos nossos antepassados, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo que daria essa terra a ele. Confirmou com Isaac, reiterou com Jacó e seus filhos. E agora o Senhor nos permite ir para fora. Aí o Senhor fala, depois de se cumprir os 70 anos,
eu vos trarei de volta. Porque eu tenho pensamentos de paz sobre vocês e não pensamentos de mal. Pensamentos de lhe dar um futuro e uma esperança. Então o que acontece? Isso serve para nós. Pode estar tudo tumultuado, pode estar tudo acontecendo fora do nosso querer, fora do nosso planejamento, fora da nossa vontade. Mas a vontade do Senhor, ela permanece para sempre. Não há nada fora da curva que o Senhor não tenha traçado, nem projetado, nem planejado. Tudo está diante do Senhor, tudo está dentro do seu controle, tudo está dentro do seu parâmetro. Então os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, pensamentos de vida, pensamentos de esperança para nós. Pensamentos de nos dar um futuro. Então nós precisamos entender que os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos. E os pensamentos deles, como Isaías descreve, assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos a vosso respeito. Então é isso que o Senhor tem para nós. Então quando nós pensamos do nosso jeito e não de como o Senhor está vendo. Porque nós só vemos aquilo que é aparente. Mas o Senhor conhece o futuro. E nós só temos ideia, só imaginamos. Mas todas as coisas estão no controle do Senhor. E o sétimo conselho que Jeremias dá ao povo. Quando nós formos orar, nós precisamos orar com sinceridade, crendo que o Senhor está no controle. Que ele diz assim, versículo 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. E aí o que o Senhor diz? Eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando? Quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Então, olha só o que o Senhor fala. Nós vamos invocar, nós vamos nos aproximar em oração, e Ele declara que Ele vai ouvir. Ele nos dá uma certeza, Ele nos dá uma convicção. Se nós invocarmos a Ele, se nós nos aproximarmos dEle em oração, Ele vai ouvir. E aí no 3 ele fala, se vocês me buscarem, mas buscarem de todo o coração, serei achado por vocês. Precisa haver o quê? Sinceridade. Precisa haver verdade no meu coração. Se eu quero o resultado que o Senhor está prometendo aqui, de o encontrar, de me aproximar dele, e ele me ouvir através da minha oração, a minha oração precisa ter sinceridade. Eu não posso orar pelo Senhor só buscando um resultado. Não, eu tenho que buscar o Senhor pelo que Ele é. Eu tenho que orar ao Senhor pelo que Ele é. E não pelo resultado somente. Então, quando eu busco o Senhor com o coração totalmente entregue, quando o coração totalmente voltado de todo o meu coração, de toda a minha integridade, o Senhor se compromete a ouvir. Mas se eu busco o Senhor por interesses, Ele não tem compromisso com a resposta, não. Porque Ele declara, quando vocês me buscarem de todo o coração, eu serei achado. Tem um princípio aqui. Então, para nós termos uma resposta do Senhor, nós precisamos orar com sinceridade. O Senhor precisa olhar e ver sinceridade no nosso coração. Porque quando não há sinceridade, um princípio é que Deus age somente sobre a verdade. Porque Jesus falou o quê? Eu sou uma verdade? Não, ele falou eu sou a verdade. Se eu oro com fingimento no meu coração, Deus não tem como agir. Porque Ele não pode agir sobre fingimento. Ele não pode agir sobre o engano, Ele não pode agir sobre mentira. Então, para mim orar, eu tenho que orar de todo o meu coração, com a sinceridade, para que Deus possa agir. A minha oração precisa apresentar a verdade, o motivo precisa ser verdadeiro. O desejo do meu coração precisa ser verdadeiro. Então, quando nós orarmos ao Senhor, nós precisamos devotar ao Senhor com confiança. Então, nós vemos muitos homens de Deus, quando você pega a oração de Daniel, lá no capítulo de Daniel, capítulo 9, capítulo 10, quando Daniel ora, você vê a integridade de Daniel. Daniel, assim, no capítulo 6, você vê a integridade do homem de Deus. Os inimigos de Daniel tentam achar algo para acusar Daniel, mas diz o texto que a vida dele era ilibada. O homem era íntegro.
Não tinha nada, nenhum motivo de acusação, era irrepreensível. Mas aí Daniel, quando ele vai orar ao Senhor, ele fala assim, ó, nós pecamos contra o Senhor, nós abandonamos o Senhor, nós e nossos pais pecamos continuamente diante de Ti. Abandonamos o Senhor, rejeitamos a Tua palavra, matamos os Teus profetas. Ele se coloca no lugar. Ele não fala assim, esse povo, essa gente. Não, ele se coloca no lugar. Porque ele entende que ele também é corrupto. E cada um de nós é corrupto. Nós não podemos nos esmerar e achar que nós não somos parte desse povo. Nós somos parte desse povo. Então, quando nós oramos o Senhor com integridade, confessamos os nossos pecados, confessamos a nossa culpa, que somos parte responsáveis por esta nação, que somos intercessores dessa nação, esquecemos de orar por esta nação, por qualquer motivo que seja, nós somos responsáveis por tudo que acontece. Então, quando nós oramos com sinceridade, o Senhor tem compromisso com esta oração. E aí ele diz, se vocês orarem com coração íntegro, com coração reto, com coração realmente verdadeiro diante de mim, com coração sigiloso diante de mim, eu, o Senhor, serei achado por vocês. E aí, lá no versículo 14, parte A aí, e farei com que mude a sorte de vocês. Quando o Senhor fala em mudar a sorte, não é mudar a sorte jogando dado, não. Jogando carta, jogando no baralho, sei lá o quê, jogando na loteria, não é isso não, gente. Ele fala de uma mudança total, numa mudança de dentro para fora, que vai mudar o meu interior, mas primeiro vai mudar o meu interior aqui, quando mudar o meu exterior será mudado. Quando começar de dentro uma transformação, uma mudança aqui, vai externar isso para fora. Então precisa haver uma mudança dentro de mim. E aí, quando há essa mudança, o Senhor se compromete a responder à minha oração. Então, quando eu confio, teremos certeza de que o Senhor vai responder à nossa oração. Então, o Senhor está no controle de todas as coisas. A sua vida precisa ser uma vida de obediência, uma vida de saber que o Senhor está no controle, que Ele tem pensamentos de paz, Ele tem pensamentos de esperança para nós. A esperança do mundo pode falhar, a esperança do mundo pode falir, mas a nossa esperança não pode fracassar. Porque a nossa esperança não está nas coisas, não está nos resultados. A nossa esperança está no Senhor. O Senhor é a causa da nossa esperança. Ele não é o resultado. A causa é o Senhor. Porque muitas das vezes você espera o resultado para adorar. Não, adore antes. Antes de acontecer, esteja adorando o Senhor. Porque essa deve ser o motivo da nossa adoração. Não é o resultado, mas a causa. Eu adoro o Senhor porque o Senhor é bom. E não pelo que Ele me dá. O que Ele me dá é consequência da bondade dEle. Mas Ele é bom por excelência. Então, quando eu reconheço isso, eu oro desta forma, reconhecendo a misericórdia de Deus. Mas, pastor, o Senhor não me tem me dado nada do que eu tenho pedido. Mas tem pedido certo? Por que o apóstolo Tiago diz o quê? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Às vezes a gente quer pedir errado. E está pedindo da forma errada, da maneira errada, pelos motivos errados. E aí não tem sinceridade, então não tem resposta. Deus não tem compromisso com esta oração. Mas se você olha e vê no seu coração um motivo de agradecer a Deus, não por aquilo que Ele lhe dá, mas por aquilo que Ele é, o Senhor tem compromisso com essa oração. Então, nesta noite, eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua oração. Não esperando que o Senhor responda da forma que você quer. Porque a forma que a gente quer, definitivamente, ela pode ter alguns atropelos no caminho. Mas quando o Senhor responde a oração da forma que Ele quer, o Senhor traz paz ao nosso coração. E a paz é algo muito caro. Que os homens brigam, que os homens lutam, que os homens gastam e investem muito dinheiro para tê-la.